Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma observação bem consciente desse episódio que está rodando aí na mídia, que aquela lá que não é Presley inventou dessa vez. Então a pessoa teve a brilhante ideia de recriar a cena em que Elvis Presley lhe chamou até o palco e lhe deu um beijo. Vamos analisar. Vocês lembram do lançamento do livro da Lisa Marie Presley? Embora o livro só fale mal da Priscila, mesmo assim ela teve a cara de pau de participar do lançamento do livro, junto com a sua neta, né, a filha de Lisa Marie, Riley Keough. E pior ainda, para quem não percebeu, ela lançou um novo livro logo em seguida do livro da Lisa. Já começaram a pegar a ideia? Bom, assim ela também fez após o lançamento do filme Elvis de Baz Luhrmann em 2022. O que aconteceu? Além dela aparecer lá no meio das netas, como se ela fosse alguém da família, porque ex não é, né? Ex não é mais da família. E ela lá colocando a mãozinha não sei na onde, para ficar a marca da mão, tudo estranho, né? Mas, além disso, ela foi atrás de fazer um novo filme para ela, chamado Priscila, de Sofia Coppola. Esse filme, né, o qual Lisa Marie foi totalmente contra, a gente sabe da história. Então, lançou o filme Elvis, ela foi lá e fez um chamado Priscila, falando a versão dela difamando 100% Elvis, aliás, e se fazendo de vítima, certo? Então, os livros e os filmes da Priscila sempre têm a intenção de denegrir a imagem do Elvis e colocá-la em um papel de vítima e um lugar assim de destaque, né? Logicamente que ela nunca conseguiu nada na vida dela sem usar o nome do Elvis. Então, ela sempre precisa dele para ser alguém. E isso é o motivo da raiva e da inveja dela. Ela não precisa usá-lo só para falar bem. Ela descobriu que, como ela pediu o divórcio e ela se queimou com isso, então ela fala mal, ela dá o motivo pelo qual ela largou dele, se fazendo de vítima. Então ela ficou sempre sendo a coitadinha, a boazinha. Bom, eu não queria largar, mas ele me forçou a isso. É o papel da manipuladora narcisista, né, gente? Óbvio. Bom, então, colocando isso em primeira mão para vocês já abrirem a mente e a consciência sobre os fatos, ela rebate tudo que coloca lá e ela tem que ser o centro. Opa, fez um livro? Minha filha fez um livro? Eu vou fazer o meu de novo, mas eu vou fazer outro em cima do dela, porque ela falou mal de mim no livro, né? Um filme sobre o Elvis, vou fazer um filme sobre mim agora. E assim vai. Bem, agora, para disfarçar a inveja, porque isso é inveja, né? Porque quando a gente admira e copia alguém, nós estamos nos inspirando na pessoa, é uma coisa. Mas quando a gente odeia que a pessoa tenha sucesso, odeia ver a pessoa bem e feliz, e a gente quer que a gente seja, isso é uma inveja. Nossa, eu não quero que a pessoa tenha aquilo, eu quero para mim. Isso é uma inveja, é o contrário, né? Não está se inspirando na pessoa, está invejando a pessoa. Então, para disfarçar, como sempre, manipular a situação e a inveja que ela sentiu do sucesso agora de Epic, Elvis Presley em Concert, de Baz Luhrmann também, a ex dele, que não é Presley, precisou inventar um motivo para se aparecer. Nossa, né? Não é novidade, mas é bom a gente ressaltar aqui para os desavisados.
Então, já que no documentário Epic ela foi colocada em nem segundo, nem terceiro, nem quarto, lá no quinto plano, né? Ela foi colocada no seu devido lugar, que é o quê? É a mãe da filha de Elvis Presley, a ex-mulher dele, que teve uma filha com ele, apareceu um pouquinho ali, apareceu Anita Wood beijando o pescocinho dele lá no carro. Apareceu ela com a filha e ressaltou só a Lisa Marie, né? Ressaltou muito a mãe do Elvis, as pessoas realmente importantes. Ela foi importante? Aqui não é Presley? Sim, ela foi. Ela viveu com ele, casou, teve uma filha. E só, tá? Pediu divórcio, ela mesma cavou sua própria tumba, seu próprio buraco. Só que daí ela quis reverter a situação se fazendo de vítima. É óbvio, né? Vamos enxergar. Então, lá no documentário, ela foi colocada no seu devido lugar, mas com esse transtorno de personalidade narcisista que ela tem, e que fica cada vez mais explícito, né, nas próprias ações dela, ela tem um ego tão inflado que ela não consegue ver o outro bem, o sucesso do outro, entende? Ela precisa detonar a imagem do outro para ela se sentir bem, para ela enaltecer a dela. Isso é uma pessoa com péssima autoestima que finge que tem autoestima, né? Uma pessoa péssima, perversa, pobre de espírito, vamos dizer assim. Então, ainda que para isso ela precise, às vezes, se fazer de boazinha, fingir que ama, ela manipula as situações para ela sempre detonar o outro e enaltecer a imagem dela. Isso é um narcisista. Tá? É um transtorno de personalidade que a gente pode observar na vida dela toda, ela sempre teve. Ela tentava se adaptar tudo na vida do Elvis, ela acatava, ela até ficou maravilhosamente mais linda quando ela estava com Elvis, porque ela seguia todos os padrões que Elvis falava, segundo ela. Então ela pintava, ela arrumava o cabelo, ela ficou uma boneca. Mas ela fez isso porque ela queria estar com Elvis, custe o que custar. Não é porque ele manipulou ela. É só a pessoa falar não e sair fora, né? Assim como ela fez depois. Só que o pós-divórcio é que é o problema, tá, gente? Até ela pedir o divórcio, tudo bem, é problema dela. Só que depois ela continuar querendo chupinhar tudo que tem a ver com Elvis, aí que é o problema, né? Ex cai fora. A ex Linda Thompson, a ex Ginger Alden e as outras ex, cada um se põe no seu lugar, menos ela, né? Porque ela quer, ela precisa disso e ela faz de tudo para estar ali, para enganar os desavisados. Então, outros pontos importantes para a gente considerar sobre as atitudes daquela que não é Presley, eu vou comentar aqui com vocês. Gente, um parênteses aqui, eu tive ultimamente, vocês podem ver que minha respiração tá meio ofegante. Eu tive, não sei se é Covid, se é dengue, se é tudo misturado, um monte de problemas e que eu fiquei com a respiração super ruim ainda, não me recuperei totalmente. Então, tô fazendo os vídeos aqui, mas ó, tá meio difícil mesmo de respirar, tá um pouquinho puxado. Mas é por causa disso, tá? Então vamos lá, os pontos que eu queria considerar aqui sobre aquela ali que não é Presley. Primeiro, se ela sentisse alguma emoção em estar com o Elvis, como ela quer que vocês acreditem, que o público acredite, por exemplo, ela tem saudade, ela amava ele, ela tem carinho por ele, ou qualquer outro bom sentimento, primeiro, ela não pediria o divórcio, certo? Ela continuava lá no mundinho dela com os amantes dela, ele pegava as outras mulheres, tudo disfarçando ali, e ficavam juntos, porque o amor fala mais alto. Ela não tá sofrendo, ela tá numa mansão com o maior astro do mundo, tendo tudo que ela quer na vida, tá? Não tem desculpa. Aí a autoestima dela, mas ela estava traindo ele também, não só com o Mike Stone, ela já traía antes, depois ela teve milhares de namorados,
tava assim, chumbo trocado, tá? Não tinha humilhação ali. Ela não quis ficar com Elvis mesmo, porque nunca gostou, gente. Nós pedimos o divórcio de alguém. Olha bem, se coloca no lugar. Você tá com Elvis Presley, tá? Você é a mulher dele, você fez de tudo para conquistar esse homem e você casou com ele. Conseguiu casar. Tem uma filha com ele. Aí, por que uma pessoa pediria o divórcio? Porque tá tudo ótimo no casamento? Não, porque as coisas não andam bem. Não há mais sentimento entre o casal, não tem conexão, não tem intimidade, como ela mesma falava. E a gente quer se separar daquela pessoa, a gente não aguenta mais viver ali, a gente quer ficar livre. Era isso que ela quis. Tá? Então, não há mais nada em comum entre o casal, aí se pede o divórcio, é a última cartada, não tem mais jeito. Então, ainda mais no caso de Elvis e Priscila ali, que ele ficava com todas e só não tinha mais relações com ela. Como ela também conta, né? Ela também tinha seus amantes. Então, inclusive, ela pediu o divórcio e ficou com o amante que ela estava ali do momento, que foi o Mike Stone. Então, nós não podemos ignorar todos esses fatos. Isso é um fato, não é boato, não é fofoca. Então, o fato é que enquanto Elvis estava vivo, ela não quis mais ficar com ele. Independente do motivo, ela fez o que ela quis, ela achou que não dava mais e quis o divórcio. Segundo ela, né? Até nos papéis do divórcio consta que o marido pediu o divórcio. Se for isso, né? Aí muda toda a história que nós conhecemos hoje, porque ela pode ter manipulado a situação como se fosse ela que pediu o divórcio e ele ficou sofrendo por ela, né? A vingança. Mas o fato pode ser que ele pediu o divórcio por saber que estava sendo traído. Descobriu, mas enfim, isso vai ser uma incógnita porque ele não está mais aqui para desmentir todas as manipulações dela. Então, por enquanto, vamos considerar que ela pediu o divórcio, não quis mais ficar com ele e foi embora. Beleza, tá? E aí? Outro ponto importante. Ela, a partir disso, a gente sabe que esteve ausente nos momentos, nos tempos mais difíceis do Elvis. Ela simplesmente pediu o divórcio e se foi com o outro e levou a filha amada de Elvis, o xodózinho dele, né, Alissa Marie. Sem nenhum sentimento por Elvis, sem nenhuma empatia pelos sentimentos do Elvis, tá? Simplesmente falou fui e catou o outro e humilhou o Elvis lá em público mesmo. Ela quis vingança, óbvio. A narcisista, né? Então, na pior fase da vida dele, do Elvis, ela, a ex, estava aproveitando a vida com seus amantes, uma hora com um, uma hora com o outro, independente de quem seja o amante, o namorado. E a filha, Lisa Marie, sofrendo inclusive assédio por parte dos amantes da mãe, né? E ela nem sabia e nem queria saber do que estava acontecendo na vida do Elvis, a Prisca, tá? Ela foi viver que se lasque o mundo. Então a Lisa Marie conta que via a mãe lutando karatê na barraca com o namorado. Vocês sabem o que é esse karatê, né? Uma ginástica, como diz o Roberto Carlos, mais gostosa e menos atlética. O que mais? Teve o assédio por parte de Mike Edwards, que ela conta no livro com detalhes o que o cara fazia. Nossa, que mãe maravilhosa. Nossa, eu não entendo quem defende essa Prisca, né, gente? Deve ser igual ou pior. Mas enfim, ok. Só não pode, depois que ele morreu, querer falar que o amava. Então, enquanto ele estava vivo, nada, não quero, tô com outro, tô curtindo a vida. Aí ele morreu, pronto. Ela surgiu, né, da tumba. Bom, querer parecer e se fazer de viúva. Não fala explicitamente, mas ela deixa implícito como se ela fosse a viúva dele, sempre amou ele, como se ela estivesse com ele até o fim, mas não estava, né? Ela vai fazendo a manipulação.
Então o problema não foi ela ter outros namorados, não foi ela pedir o divórcio, não foi ela trair, nada disso. O problema é que ficar com Elvis enquanto ele estava vivo, ela não quis de jeito nenhum. Mas depois que ele morreu, ela manipula e manipulou toda a situação para ela continuar se beneficiando do dinheiro, do nome e da fama dele. Porque, se ela não resgatasse Graceland, qualquer banco faria isso, qualquer empresário, porque Graceland é apenas lucro certo. Ninguém ali, EPE, Priscila, Riley, sei lá quem, ninguém ama Elvis, gente, por favor, vamos ser honestos, os fãs amam Elvis. Essas entidades aí, eu não sei como é que fala, eles são focados em ganhar dinheiro. Tanto a Priscila, a EPE, a Riley pegou ali de gaiato, né? É uma herança, então tudo bem, nem se fale. As netas, a Riley e as duas gêmeas lá, Finley e a outra lá, nem se importam. Entendeu? A Riley foi um pouquinho lá e já vazou. Ela só faz assim o que precisa, eles têm 15% só ali do negócio. São números para eles, para todos eles. Mas para conseguir se manter na fama, porque assim, a Priscila não é ninguém, gente, se não fosse o nome Elvis. Vocês podem falar o que quiser, ela não é ninguém, nunca foi e nunca será. Ela se baseia nisso, então ela vai inventando coisas através do Elvis para ela se manter no alto, para iludir, né, os desavisados, para ela continuar ali tendo algum nome. Por isso que ela nunca tirou o sobrenome dele, que é um outro ponto que a gente vai falar agora. Por que ela não tirou o sobrenome Presley e não se casou mesmo depois da morte de Elvis? Por que ela não se casou com o Marco Garibaldi, por exemplo? Então, primeiro ela falava, Elvis não vai suportar me ver casando com outro. Nossa, ela se acha tal, né? Bem, que coisa incrível. Aí era desculpa dela, mas daí ele morreu e depois de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos namorados, o que aconteceu? Ela ficou casada informalmente, mas ela ficou junto por 22 anos com Marco Garibaldi. Ela só não se casou legalmente para não perder o sobrenome Presley, óbvio, né? Mas o que importa é que ela ficou casada por 22 anos com o Marco Garibaldi. E isso é mais do que o dobro do tempo que ela ficou com Elvis, mesmo contando desde o namoro até o fim do casamento, que o casamento entre ela e Elvis só durou 6 anos, com Marco Garibaldi ela ficou 22 anos. Se não parecer óbvio para vocês que tudo isso foi uma manipulação para benefício próprio dela, eu só lamento. E além disso, ela também tem um filho com Marco Garibaldi. É o único filho ali. Olha que coisa linda. Por quê? Priscila Garibaldi. Não, mas aí eu vou ser ninguém no mundo. Acabou a Priscila. Só é Priscila alguma coisa porque ela mantém o sobrenome Presley e fica falando coisinha retardada lá sobre Presley, gente. Entendeu? Manipulação total. Então, ela não quis ficar com Elvis enquanto ele estava vivo, mas depois que ele morreu, a manipulação come solta, né? Não sejam inocentes, porque as atitudes revelam a verdade, não as palavras, né? As pessoas que dizem aí amar Elvis, mas não deram amor enquanto ele estava vivo, tudo isso é mentira, é manipulação. Então, antes de ouvir o que as pessoas dizem, observem a forma que elas agem ou agiram e você mesmo tome suas próprias conclusões.